Meu amigo, é o vai e vem do mercado, viu? Mas tem gente que acaba caindo pra cima, tem gente que se dá melhor, tem gente que se dá mais ou menos, mas também tá todo mundo ganhando legal aí na história, né? Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, ponto final, daqui pra frente você faz você bem entender. Seguinte, janela de transferência europeia bombando, é brasileiro pra cá, é brasileiro pra lá, é brasileiro que vem pro Brasil, é brasileiro que vai pra Europa, é brasileiro que sai da Europa pra Europa, e aí a gente quer saber qual brasileiro se deu melhor até aqui na janela de transferências. Tem um que vai estar no topo da parada aí, mas nem fechou ainda com ninguém, mas muito provavelmente esse vai dar um salto legal na carreira. Mas muita gente acabou se dando bem. Alguns talvez você nem tenha ouvido falar. Por exemplo, o Ederson, lembra dele? Ex-Corinthians, ex-Fortaleza, foi muito bem no Fortaleza, diga-se de passagem. Foi contratado pela Atalanta, que pode não ser mais a Atalanta do seu auge de 2 temporadas atrás, 3 temporadas atrás, mas é um salto bem interessante para quem estava lá na Salernitana. Tem bola para jogar num modelo de jogo muitas vezes agressivo, né? Ele gosta de pisar na área, fez muitos gols no Fortaleza. Acho que esse vai se dar bem. É um destaque interessante da janela de transferências, contando só brasileiros aí. Se a gente for olhar para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid fez um movimento contratando o Samuel Lino, atacante, que talvez pouca gente tenha ouvido falar, mas também dá um salto legal, saindo de Portugal e indo para o Atlético de Madrid, que ano sim, ano também é competitivo, né? É competitivo no cenário espanhol, tem sido competitivo e aprontado também na Liga dos Campeões da Europa, é um grande holofote, assim, um trabalho muito consolidado já do Simeone, e naturalmente você tem aí um amadurecimento de um cara que agora dá o seu primeiro grande passo no futebol europeu. Então esse também deu um salto legal, o Samuel Lino. Samuel que teve passagem pela base do Flamengo, foi cria do São Bernardo, fez um contrato longo, viu? De 5 temporadas. Então, assim, pode ser que seja emprestado, não utilizado no primeiro momento, mas assim, o Atlético apostando a longo prazo no brasileiro. Então esse aí também provavelmente vai ter uma mudança muito profunda na carreira. Luiz Henrique, cria do Fluminense, se despediu recentemente, foi pro Betis, que pode não ser uma equipe que está toda hora brigando por título, apesar de recentemente ter ganho um, mas é uma equipe que tem um estilo de jogo que pode favorecer ao Luiz Henrique. Ele vai para uma liga sempre muito visada, que se valoriza muito, né, depois da Premier League. É a liga mais valorizada do planeta, a liga nacional que mais vale no mundo, então a gente está falando de um lugar onde principalmente os brasileiros gostam muito de seguir acompanhando, né? Muito por causa de Real, de Barcelona, o jeito do jogo, a maneira como se joga. Então o Luiz Henrique vai para o Betis, que é uma equipe que, enfim, é daqui para mais, né? O Betis já tem tentado há algum tempo, tem um estilo agradável de ver, já não é de agora, conseguiu consolidar esse modelo com título, e nesse momento não está à frente do Sevilha, em termos de representatividade, mas voltou pelo menos a incomodar bem o seu principal rival. E o Luiz Henrique desembarca no Betis depois de impressionar muito rapidamente no Fluminense. Então esse dá um salto também grande, né? Saindo do seu clube de coração, do seu clube formador, e indo para o futebol espanhol. Acho que pode ser uma boa porta de entrada para o Luiz Henrique. Essas são contratações mais à parte, assim, de jogadores que se deram muito bem e que de fato vão mudar muito a carreira do ponto de vista financeiro e de holofotes. Tem outros jogadores brasileiros que se envolveram na janela aí e que acho que vão se dar bem, porque vão ter talvez um reconhecimento mais próximo, vão voltar a ser valorizados, uns vão ficar mais próximos de seleção, por exemplo, como é o caso de Everton Cebolinha. Puxa, mas isso quer dizer que ele veio pro Flamengo, ele tá se escondendo, tá saindo do auge europeu. Pode ser essa visão, mas pode ter a visão do cara que de fato tá querendo se sentir melhor voltando pro Brasil e ficar mais próximo da seleção brasileira. E o Cebolinha já ficou muito perto de ir para a Copa do Mundo. Acho que perdeu lugar aí para uma galera que veio engolindo, né? Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, e acabou deixando o Cebolinha para trás. Pode ser a última esperança do Cebolinha ir para a Copa de 2022. Então acho que de uma maneira ou de outra o Cebolinha se dá bem, vem para um time extremamente competitivo, que vai brigar e briga por todos os títulos, e por azar do Bruno Henrique acaba que
sorte do Cebolinha, ele chega num momento em que o seu principal concorrente de posição se machucou e vai ficar muito tempo fora. Então o Cebolinha vai ter muitos minutos com um holofote que nesse momento ele não tinha na Europa. O Fernandinho resolveu voltar para casa, volta para o Atlético Paranaense, para um time que também está voando com o Filipão, onde ele se sente muito querido, e acho que o fato de estar próximo aqui, e a gente sabe o que o Fernandinho pode render, sempre assim um jogador muito, muito, muito bom, e que ficou arranhado por conta de passagens na seleção para o grande público, talvez ele tenha, nesse retorno para o Brasil, um reconhecimento que, de forma injusta, ele não teve em vários momentos do torcedor brasileiro, enquanto ele esteve no Manchester City. Volta como um dos grandes jogadores da história recente do time inglês, mas vem para casa, para encerrar a carreira, para enfim, ficar próximo dos familiares, é algo que ele sempre quis, esse retorno. Então acho que o Fernandinho se deu bem, acho que o Cebolinha é um cara que se deu bem, e aqui a gente não está falando de só projeções de carreira ou financeira, a gente está falando também de uma questão pessoal, no caso do Fernandinho. No caso do Everton Cebolinha, eu acho que financeiramente o acordo passa longe de ser ruim. Em termos de título para a carreira, ele vai brigar por tudo e pode, dependendo do que acontecer agora da metade de julho até novembro, pode ser que ele convença o Tite a voltar a dar chance. O Cebolinha é um cara que o Tite gosta muito, então se ele por acaso viver uma grande fase no Flamengo, parece estar recuperando o bom futebol, ele chega também num momento muito bom do clube. Então pode ser ótimo pro Everton Cebolinha. E tem um cara que ainda não acertou sua vida, mas provavelmente vai dar um grande salto. Chama-se Bremer, zagueiro do Torino, eleito na temporada passada o melhor defensor do campeonato italiano, e que tem ou está muito próximo de deixar o Torino ou para a Inter de Milão, e é onde se diz que ele tem maior chance de ir, chegou a ter acordo e tal, e a Juventus entrou na jogada até porque pode perder zagueiro importante, e já teve o interesse do PSG. O fato é, o Bremer hoje é uma bola da vez no futebol italiano, entre os zagueiros brasileiros, está muito valorizado. Com 25 anos, esse é o momento do salto, e é óbvio que no Torino ele não vai ter grandes projeções de conquista e de competitividade. Pode ser que ele continue na mesma cidade? Pode, e aí sai do Torino e vai para a Juventus. Só que neste momento, a Inter parece ter mais condições de brigar, tanto pelo campeonato italiano, como por fazer um bonito na Champions e em outras competições. Então o Bremer vai dar um grande salto, isso é fato. Para onde? A gente ainda não sabe, mas com certeza ele vai dar um grande salto, e provavelmente a gente ainda vai ouvir falar muito do Bremer, que fez um grande campeonato italiano, eleito, repito, o melhor zagueiro da Série A. E assim, não é pouca coisa, né? É um lugar mundialmente conhecido como um grande produtor de defensores. Mas obviamente que as três movimentações brasileiras mais interessantes, elas estão lá na frente. E todas são muito impactantes. Umas com mais pressão, outras com menos, e uma delas com um grande potencial, de fato, de ser a grande mudança na carreira desse cara. Vamos lá. Ponto 1. Gabriel Jesus sai do Manchester City por mais de 50 milhões, não é um valor qualquer, e vai para o Arsenal em reconstrução. O Arsenal já está mais ajustado? Tá. Mas nesse momento parece entrar para brigar por campeonatos um pouco distante, assim, não imagino o Arsenal campeão inglês, por exemplo. Mas pode ser individualmente para o Gabriel Jesus um lugar confortável, de mais minutos, né, mais próximo do gol, num estilo que não é tão diferente daquele que ele jogava no Manchester City, porque ele sai das mãos do Guardiola e vai para um discípulo do Guardiola, que tem também no jogo de posição a sua principal característica, é um jogo de toque e aproximação, talvez menos intenso pelos lados, mas que vai ter no Gabriel Jesus, aparentemente mais centralizado, um ponto de procura. Então acho que o Gabriel Jesus ele vai talvez melhorar a sua confiança, talvez aumente o seu número de gols. Ele foi normalmente o terceiro artilheiro ali do Manchester City na média, nas temporadas em que esteve, mesmo sendo um reserva, e no Arsenal ele deve ser, ou inicialmente ser, um titular. Então é um salto de relevância para dentro do time, né? Ou não de holofote, porque acho que o City hoje tem bem mais holofotes que o Arsenal, mas ele pode ser mais importante para o Arsenal do que era para o Manchester City. Então é um ótimo salto para o Gabriel Jesus, é bom a gente ficar olhando com carinho para o que vai acontecer lá com o Jesus, até porque pode impactar na seleção brasileira. Mas as duas principais movimentações brasileiras na janela, para mim, obviamente, são Richarlison e Rafinha. E aí tem um ponto que talvez
faça diferença para ambos. O Richarlison, ele já é um cara de seleção há mais tempo, ele já é um cara falado na Inglaterra há mais tempo, ele estava num clube mais tradicional na Inglaterra, no caso do Everton, então ele já era falado, já era muito elogiado e já era uma pedra cantada em algum lugar há algum tempo. E ele sai do Everton para jogar no Tottenham. Hoje, nas mãos do Antônio Conte, o time fez uma boa temporada passada, e o Richarlison tem grandes chances de formar um trio de ataque muito interessante. O Son, ele e Harry Kane. Então, de fato, a gente tem aqui algo interessante para acontecer. O Tottenham é favorito no campeonato inglês? Não. O Richarlison está dando um salto de disputar a Liga dos Campeões da Europa. Isso é muito relevante para a carreira do Richarlison, coisa que no Everton ia ser menos provável de acontecer com frequência. O Tottenham hoje, à exceção do que aconteceu algumas temporadas atrás, é um time que está sempre ali, inclusive bateu final de Champions em outra gestão, mas o salto é evidente. E aí, óbvio, ele talvez saia um pouco da sua zona de conforto, né, do lado esquerdo para dentro, ou mais próximo da área, mas ele vai jogar com dois caras que geram muito espaço, que são muito inteligentes, que vêm de temporadas excelentes, tanto o Son quanto o Harry Kane, e o encaixe do Richarlison deve ser maravilhoso. Então, assim, o Richarlison vai para um lugar onde ele já conhece a liga, de um treinador que acho que vai tirar muito dele, que normalmente dá saltos nos times que chega. O salto já aconteceu na temporada passada, mas pretensão de título a gente tem que aguardar, né? O Tottenham não tem ainda, tanto que o Harry Kane já quis sair algumas vezes por conta disso. Nesse momento, se a gente olhar ali, a possibilidade maior de ganhar alguma coisa é em Copas, na Inglaterra, mas acho que não entra como favorito na Champions, nem entra como favorito na Premier League. Por essa questão de potenciais troféus, é que o brasileiro que se deu melhor na janela de transferência foi Rafinha. Poderia ter dado um grande tiro na água quando chegou a ter acerto com o Chelsea, quando ia pra lá, ia pra cá e nada acontecia, e ele, putz, eu quero o Barcelona, vou esperar o Barcelona. E aí o Leeds já não tinha mais o Bielsa, o Leeds nessa temporada provavelmente vai ter uma representatividade diferente da que teve na temporada passada, perdeu algumas peças e o Rafinha ficar ainda mais sozinho. Se o Barcelona não se arruma e não conseguisse inscrever a logística para inscrever o Rafinha corria riscos de arriscar, mandar um all-in e perder. Só que deu certo. Ele vai para um Barcelona que tem feito ótimas contratações, que tem pelo menos 2 jogadores por posição com características diferentes. Se a gente olhar o lado esquerdo, você tem características diferentes do lado esquerdo, por exemplo, com o Ansu Fati e o Ferran Torres. Numa região mais central pode vir o Lewandowski com o Aubameyang. Do lado direito vai ter uma disputa legal de Dembélé com o Rafinha. E aí, óbvio, acho que num primeiro momento o Dembélé vai levar vantagem aí, até porque já estava jogando, vem de uma boa temporada também. Os números do Rafinha são bons no Leeds nas últimas 2 temporadas, bons números, que num geral, somando gols e assistências, se equivalem um pouco aí ao Dembélé, que do ano passado para cá vem se machucando menos, então vai ter uma disputa legal aí. Mas o Rafinha tá voando na seleção brasileira, não sei se chegará na Copa como titular, vai depender muito do que acontecer no próprio Barcelona, mas ele vai para as mãos de um treinador que de fato tem feito um bom trabalho, que bateu 75% de aproveitamento no Campeonato Espanhol com o Barcelona. O time não seria campeão porque o aproveitamento do Real Madrid foi maior, mas é fato que há um salto e é fato que há algo acontecendo. O Barcelona tem se reforçado em vários lugares e o time vai chegar nessa temporada mais forte do que esteve na temporada passada. Vai brigar pelo título espanhol? Vai brigar pelo título espanhol. Tem chances de ganhar a Copa do Rei? Obviamente tem chances de ganhar a Copa do Rei. Na Liga dos Campeões da Europa, é claro que vai estar em um outro lugar, em uma outra prateleira. E se acontecer de cair para a Europa League, como aconteceu na temporada passada, pode ser que entre lá para disputar. Então, de todos esses brasileiros, o Rafinha dá um grande salto de holofote de relevância, vai para o Barcelona, que é um dos times com maior mídia, com maior cobertura do planeta, e vai chegar com chance de título relevante. Vai chegar num modelo de futebol que favorece ao jeito do Rafinha, não vai ter estranhamento do Rafinha, do que ele fazia no Leeds para o que ele faz ou pode fazer no Barcelona. Então, assim, nenhum jogador deu um salto tão grande quanto o Rafinha. Além de chegar num lugar que historicamente recebe bem brasileiros, né? Você tem quase 50 brasileiros na história do Barcelona, alguns com a letra R se dando muito bem, né? E o Rafinha sendo tratado aí como o cara que pode recuperar
recuperar esse elo depois de algumas decepções, né? Depois do Neymar, o Barcelona teve ali o Coutinho, que acabou não funcionando, enfim, algumas decepções que talvez o Rafinha faça uma reconexão do Barcelona com o público brasileiro, o grande público, né, de uma vez. Então nenhum brasileiro se deu tão bem na janela de transferências quanto o Rafinha, mas nenhum também arriscou tanto quanto o Rafinha. E aí, se tiver outro aqui embaixo que você lembre e acha que também se deu tão bem quanto, pode colocar nos comentários, beleza? Se chegou até aqui, até o final do vídeo, eu quero ver. Você coloca ali a hashtag concordo ou a hashtag falou merda, que é pra eu saber que você chegou até o final do vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis e um abraço.